Hoje, vou contar a história de uma mulher de 30 anos que, em uma tarde de agosto, como costumava fazer, saiu para correr. Normalmente, seu pai a acompanhava, mas, devido a uma lesão, ele não pôde se juntar a ela. Infelizmente, essa mulher nunca mais voltou para casa. Karina Vetrano nasceu em 12 de julho de 1986, em Nova York. Tinha 2 irmãos, um irmão e uma irmã. Seu pai, Philip, era um bombeiro aposentado, e sua mãe, Kate, cuidava da casa. Karina tinha muitos interesses e paixões. Ela se considerava uma aventureira e sonhadora. Formou-se em fonoaudiologia e trabalhava principalmente com crianças com transtornos do espectro autista. Em seu tempo livre, escrevia, mantinha um blog sobre sua vida e compartilhava seus sentimentos. Ela também escrevia poesias. Registrar memórias e documentar momentos felizes, ou nem tão felizes, junto com as emoções que sentia, era muito importante para ela. Uma amiga de Karina descreveu como espontânea, vibrante e extremamente teimosa. Segundo as amigas, ela era como uma bomba-relógio, estava sempre por perto e fazia tudo com intensidade. Karina também era muito ativa em seu perfil no Instagram, onde compartilhava muitas de suas aventuras. Em várias dessas fotos, ela aparecia com o pai, com quem tinha um relacionamento muito próximo e afetuoso. Karina, aliás, morava perto dos pais e passou toda a sua vida no bairro de Queens, mais precisamente na parte sudoeste, em Howard Beach. O pai de Karina, Philip, frequentemente acompanhava a filha nos treinos de corrida, e para ela, correr era uma forma de escapar da rotina. Quando criança, ela passou por uma cirurgia, e os médicos não tinham certeza se ela conseguiria correr no futuro. Mas Karina era determinada. Em 2016, ela já estava se preparando para sua primeira maratona. No dia 2 de agosto, tudo parecia um dia normal. Karina trabalhou e, às 16 horas, seu pai já esperava na estação de trem para buscá-la. No caminho, pegaram uma pizza para levar e só então foram para casa. Pouco depois, Karina já estava se trocando para correr. Seu pai, porém, estava com dor nas costas, então informou a filha que, infelizmente, estava temporariamente fora dos treinos. Eles costumavam correr sempre na mesma rota, no Parque Spring Creek, um lugar que Karina adorava. Calmo, mas bastante selvagem e isolado. Esse parque é extenso, em grande parte não desenvolvido e coberto por vegetação densa. Apenas uma pequena parte é acessível aos visitantes. A principal trilha é cercada por grama alta e arbustos. Philip não gostava muito da ideia de Karina correr sozinha nesse local, mas como o parque ficava praticamente na esquina, ela decidiu ir mesmo assim. Por volta das 17 horas, Karina saiu para correr. Philip assistia à televisão e comia seu jantar, mas foi tomado por um pressentimento ruim. Ele começou a se sentir cada vez mais ansioso e ligou para Karina, mas ela não atendeu. Ele então ligou repetidamente, mas o resultado era sempre o mesmo. Karina raramente ficava fora de alcance e, mesmo quando corria, sempre atendia o telefone. Sem esperar mais, Philip pediu ajuda a um amigo, que morava nas proximidades e trabalhava na polícia, e decidiram agir. Eles ligaram para o número de emergência e, em pouco tempo, policiais chegaram ao local, iniciando as buscas. Os policiais encontraram indícios a certa distância da trilha principal e concentraram as buscas naquela área. Passaram-se várias horas, e a noite já caía, mas não havia sinal de Karina. Mais policiais foram chamados, junto com cães farejadores e um helicóptero. Philip continuava procurando e logo avistou algo. Ele entrou no matagal denso e viu sua filha caída de bruços no chão. Ele correu até ela, a pegou nos braços e começou a chorar desesperadamente, pois naquele momento o local já se tornava uma cena de crime. À primeira vista, era claro que Karina havia sido vítima de um ataque brutal. O agressor a golpeou repetidamente no rosto e na cabeça. Os dentes frontais de Karina estavam quebrados, e parecia que ela havia sido arrastada pela vegetação densa. Havia pedaços de grama em seus cabelos, e ela estava com apenas um dos tênis. Seus shorts estavam parcialmente abaixados, e sua blusa esportiva levantada, indicando que provavelmente foi violentada. A notícia do que aconteceu no Parque Spring Creek logo se espalhou, chocando os moradores locais. Em pouco tempo, o assassinato de Karina ganhou cobertura nacional na mídia. A pressão para resolver o caso era enorme, e a polícia, em cooperação com o FBI, intensificou a busca por evidências na cena do crime, usando drones e helicópteros, além de cães farejadores. Em breve, encontraram o celular de Karina,
seu segundo tênis e os fones de ouvido. Todos os itens foram enviados ao laboratório para análise. A autópsia revelou que a causa da morte foi estrangulamento. O assassino apertou o pescoço da vítima com tanta força que era possível ver a marca de suas mãos na garganta de Karina. Ela também apresentava grandes escoriações no glúteo direito, na parte traseira dos ombros e nas pernas, além de cortes na área vaginal e anal. Como mencionei, Karina foi golpeada no rosto e teve os dentes frontais quebrados. Infelizmente, as suspeitas dos policiais se confirmaram. O agressor também forçou Karina a ter relações sexuais. Karina lutou por sua vida. Havia arranhões em seu pescoço, sugerindo que tentou desesperadamente retirar as mãos do agressor de sua garganta. Eles encontraram material genético sob as unhas dela e também nas costas e pescoço, além de terem coletado DNA no celular da mulher. Os investigadores, assim, estavam em posse de uma prova muito importante. Infelizmente, não houve nenhuma correspondência no banco de dados da polícia. O agressor não tinha antecedentes criminais. Mesmo assim, os oficiais suspeitavam que ele havia atacado Karina enquanto ela corria, a golpeou várias vezes no rosto, depois a arrastou para os arbustos, despindo-a à força e a obrigando a um ato sexual, seguido de asfixia da mulher. Durante a investigação, os policiais planejaram inicialmente conversar com as pessoas que moravam perto do parque, na esperança de que alguém tivesse visto algo suspeito. Os moradores locais não tinham uma boa opinião sobre o Spring Creek e já haviam feito várias denúncias às autoridades sobre o que acontecia ali, relatando incidentes preocupantes. Frequentemente, pessoas suspeitas circulavam por lá, incluindo usuários de substâncias ilegais e, ocasionalmente, pessoas sem teto. A grama e os arbustos em algumas áreas eram tão altos que quase impossibilitavam a visão das pessoas que passavam pela trilha. Próximo ao parque, fica também um aeroporto, o que faz com que os sons dos aviões muitas vezes abafem qualquer outro som, como possíveis gritos. Esse parque também fica na fronteira de Howard Beach, um bairro tranquilo, habitado principalmente pela classe média branca, incluindo policiais e bombeiros, e a área mais pobre do Brooklyn. Os detetives, depois de falarem com os moradores, conseguiram uma gravação de uma câmera onde se podia ver Karina correndo em direção ao parque às 13h46. Parecia que ninguém a estava seguindo e nenhum carro a perseguia. Os investigadores não detectaram nada suspeito neste vídeo, indicando que o agressor provavelmente já estava dentro do parque, talvez vindo da saída que dá para o Brooklyn. De qualquer forma, isso não significava que ele morava ali. Ele também poderia estar apenas de passagem. Os oficiais decidiram, então, concentrar-se primeiro nas pessoas próximas a Karina para aprender mais sobre a vida da vítima, analisando os dados do telefone dela e coletando provas cuidadosamente para não comprometer a integridade das evidências. O pai de Karina colaborou plenamente com a polícia, afirmando que faria tudo o que fosse necessário e, ao mesmo tempo, se culpava por não ter ido correr com a filha naquele dia. Tanto ele quanto a esposa estavam inconsoláveis, e ele foi descartado como suspeito. Amigos de Karina informaram os investigadores sobre suas suspeitas a respeito de um colega de trabalho dela, que era muito insistente e fazia de tudo para se aproximar dela. Esse homem, chamado Paul, não lidava bem com a falta de interesse de Karina e a rejeição, chegando a assediá-la. Paul trabalhava no clube onde Karina fazia alguns trabalhos como recepcionista. Em conversa com os investigadores, ele admitiu que gostava dela, mas insistiu que não tinha nada a ver com o que aconteceu. Rapidamente, ficou claro que ele estava no trabalho no momento do assassinato, então essa pista também não levou a lugar algum. O tempo passava e, infelizmente, não havia muito progresso no caso. Os pais de Karina frequentemente davam entrevistas para manter o interesse público. Naquela fase, isso era bastante importante. A mãe de Karina se emocionava muito durante as entrevistas e coletivas de imprensa, falando diretamente com o assassino da filha. Era difícil para ela conter a raiva e não medir as palavras. A polícia emitiu uma declaração pública oferecendo uma recompensa de $200 mil para quem fornecesse informações que levassem à prisão do assassino. Os pais da vítima criaram uma campanha na plataforma GoFundMe e, eventualmente, esse valor aumentou para quase $300 mil. Na cidade, foram espalhados outdoors, cartazes e panfletos com a foto de Karina. Naquela época, os investigadores também iniciaram uma coleta em larga escala de amostras de DNA dos homens da região, principalmente de pessoas negras, pois, em colaboração com o FBI, eles criaram um perfil do assassino de Karina com base no DNA coletado na cena do crime. Eles acreditavam que estavam procurando por um afro-americano e testaram mais de 350 amostras. Obviamente, eles também compararam as amostras com as de antigos namorados de Karina, colegas de trabalho e familiares próximos. Infelizmente,
Nenhum resultado positivo. Em agosto, um vigilante relatou ter visto um homem saindo rapidamente do parque em direção ao Brooklyn, exatamente na época em que o assassinato ocorreu. O retrato falado mostrava um homem negro, com barba, entre 35 e 45 anos, de aproximadamente 1,80 metros, com corpo de porte médio, usando uma camiseta vermelha e um gorro de lã no dia fatal. A descrição chamou a atenção da polícia, que revisou novamente as gravações de câmeras, mas não encontrou ninguém que correspondesse ao retrato. No entanto, quando o retrato foi divulgado, um novo informante procurou a polícia, um segurança de um edifício no Brooklyn, que estava convencido de que reconheceu o suspeito, que morava no prédio onde ele trabalhava. Seu nome era Kevin. A polícia decidiu então fazer uma visita a Kevin. No entanto, ele não abriu a porta, embora estivesse claro que estava em casa. Somente no dia seguinte, os policiais conseguiram falar com ele, mas tiveram que usar um artifício. Kevin não estava muito disposto a conversar, mas admitiu conhecer o Parque Spring Creek e que já havia estado lá várias vezes, mas não no dia do assassinato de Karina. Ele foi até a delegacia com os policiais, mas se recusou a fornecer uma amostra de DNA. Além disso, quando terminou de fumar um cigarro, ele não o deixou no cinzeiro, mas guardou a bituca no bolso. No entanto, quando Kevin estava saindo da delegacia, ele jogou uma garrafa de água no lixo, que ele havia bebido anteriormente. Os policiais decidiram aproveitar a oportunidade, coletaram a garrafa e a enviaram para o laboratório, confiantes de que estavam no caminho certo, mas, para sua decepção, a amostra de DNA não correspondeu. Os investigadores voltaram à estaca zero. Meses se passaram, e, mesmo examinando todos os indícios, por menores que fossem, e testando mais de 600 amostras de DNA, o caso havia chegado a um impasse. Foi então que um dos policiais se lembrou de uma denúncia de meses antes do assassinato de Karina. Um detetive, durante seu tempo de folga, havia notado um homem se comportando de forma suspeita naquela região. Ele não estava de serviço, mas o homem chamou sua atenção imediatamente, pois usava um capuz apertado sobre a cabeça e estava rondando o local. Ele olhava pelas janelas das casas, caminhava de casa em casa, basicamente observando. Alguém o observou por um tempo e depois ligou para o número de emergência. No dia seguinte, outro chamado foi registrado sobre o mesmo homem, que desta vez estava com um pé de cabra nas mãos e se comportava de forma estranha. Embora não tenha sido preso, os policiais anotaram seu nome, sobrenome e data de nascimento. Ele se chamava Chanel Lewis. Um detetive envolvido no caso de Karina decidiu investigar mais sobre esse homem. Ao colocar seus dados no sistema da polícia, descobriu que Lewis já havia tido alguns encontros com a polícia, mas nunca foi preso. Todas as suas infrações, no entanto, tinham um ponto em comum: o local. Ele sempre estava no Parque Spring Creek. O homem vivia no Brooklyn, a cerca de 6 quilômetros do local do crime, com a mãe e irmãos. Sua mãe era jamaicana e havia se mudado para os Estados Unidos nos anos 90. O detetive decidiu falar com ela, e foi revelado que Chanel tinha um histórico de perseguição por seus colegas, sendo frequentemente importunado, inclusive por garotas, que o empurravam e provocavam. Ele aparentemente não gostava de mulheres. Em um momento, chegou a perguntar a uma professora se poderia trazer uma faca para a escola. Meses depois, ele ameaçou uma colega, e por isso foi suspenso e transferido para uma escola especial para jovens problemáticos. Nesse ponto, o detetive achou que era hora de conversar com o próprio Lewis. Ele concordou em fornecer uma amostra de DNA para análise e admitiu que costumava frequentar o Spring Creek Park para caminhar ou pensar. Durante a conversa, foi revelado que o suspeito, um dia após o assassinato de Karina, havia ido ao hospital levado por seu pai, devido a uma lesão na mão. Ele alegou que se envolveu em uma briga. Os investigadores, então, conversaram com o médico, que removeu um corpo estranho da mão dele, suspeitando que fosse um pedaço de dente. Embora o hospital não tenha guardado a amostra, essa descoberta foi um forte indício para os policiais, e logo o teste de DNA confirmou: eles haviam capturado o assassino de Karina. O homem foi preso e, durante horas de interrogatório, confessou. Ele disse que naquele dia estava de mau humor e irritado, pois seu vizinho estava ouvindo música alta desde cedo, algo que o incomodava. Quando estava chateado, ele costumava ir ao parque para caminhar e ouvir música, e foi o que fez dessa vez. No caminho, encontrou Karina correndo em sua direção, e disse que a viu pela primeira vez naquele momento. Ele contou que, em um impulso, a golpeou no rosto, descarregando toda sua raiva nela. Alegou, contudo, que não pretendia machucá-la e não sabia por que fez aquilo. Após derrubar Karina,
Ele continuou o ataque, pressionando seus joelhos contra o peito dela para imobilizá-la. Eventualmente, suas mãos começaram a sangrar, e ele colocou as mãos no pescoço dela, estrangulando-a e afogando-a em uma água próxima. Quando Karina parou de se mexer, ele arrastou o corpo dela para um arbusto denso e alegou que a calça dela deve ter caído enquanto arrastava. Ele insistiu que não tinha intenção de fazer algo pior. Os policiais reuniram muitas provas, incluindo a confissão do acusado e os resultados do DNA. No entanto, não demorou para que Lewis mudasse de ideia e alegasse inocência. O julgamento começou em novembro de 2018. A defesa afirmou que o longo interrogatório ocorreu sem a presença de um advogado e, inicialmente, Lewis disse que não tinha nada a ver com o ocorrido e que não queria conversar com os detetives. Estes não permitiram sequer que ele ligasse para a mãe, sendo aquela a primeira noite que ele passava fora de casa, longe da família. O interrogatório foi, no mínimo, peculiar, com o policial fazendo perguntas simples às quais ele respondia com uma palavra. Como você estava caminhando ou correndo? E ele respondia caminhando. Ou você a segurou pelo pescoço? Ao que ele murmurava uma resposta incompreensível. Parte de suas declarações não coincidiam com as descobertas da investigação e com a autópsia. Por exemplo, ele alegou que a mulher havia se afogado, o que não era verdade, pois Karina foi estrangulada e não teve contato com água. Lewis também mencionou que a vítima usava uma camiseta amarela, mas não soube dizer se ela usava calças longas ou curtas. Na realidade, Karina usava um shorts preto curto e um top esportivo da mesma cor. O advogado de Lewis afirmou que a gravação da confissão parecia encenada, com a polícia fazendo perguntas que o direcionavam a certas respostas. A defesa alegou que, durante o interrogatório, Lewis acreditava estar falando com seu advogado, e não com a acusação. Outra questão importante foi que a narrativa da polícia sobre os resultados do DNA não era totalmente precisa. Embora o DNA de Lewis tenha sido encontrado nas costas, pescoço e telefone da vítima, o DNA sob as unhas de Karina era uma mistura de material genético de mais de uma pessoa. O legista afirmou que não era possível descartar que o DNA de Lewis estivesse ali. Além disso, o método utilizado para determinar a correspondência do DNA sob as unhas da vítima era controverso e não é mais utilizado, pois gerava muitas dúvidas. Após o julgamento, descobriu-se que o laboratório responsável pelos testes de DNA nem possuía, na época, a licença necessária para atuar em Nova York e realizar exames para as autoridades. A permissão foi obtida apenas em 2020. A defesa também destacou que o pai da vítima poderia ter comprometido as provas no local do crime logo no início da investigação. Além disso, uma garrafa de suco foi encontrada e continha DNA que não era do acusado. Segundo a defesa, a presença do DNA de outra pessoa no local do crime era um ponto alarmante. A questão racial também foi levantada. O advogado de Lewis argumentou que os policiais estavam tão determinados a prender o culpado que decidiram incriminar um homem negro com problemas mentais. Ele afirmou que tudo começou com um incidente sem relação com o assassinato de Karina, ocorrido quase um ano antes. A defesa ressaltou que todas as amostras de DNA coletadas de moradores locais foram apenas de homens negros, caracterizando discriminação. Alguns meses depois, na primavera de 2019, Lewis compareceu novamente ao tribunal. A promotoria apresentou novas evidências contra ele, incluindo dados do celular que mostravam que, antes de ser preso, ele buscava informações sobre direitos de detidos, o papel do promotor, procedimentos legais nos Estados Unidos, acusação criminal e como expiar pecados. Além disso, ele havia lido artigos sobre o assassinato de Karina e, quando viu que a polícia cogitava o uso de genealogia genética forense, tentou entender melhor o que era. Os investigadores encontraram 137 buscas relacionadas apenas ao caso. Ele também baixou 2 fotos da vítima e uma do local do crime. O celular dele ainda continha uma foto de sua própria mão ferida. Além disso, em 2 de agosto de 2016, o celular de Lewis foi registrado em uma torre próxima ao local do assassinato. Por outro lado, a defesa destacou que os investigadores não encontraram impressões digitais, cabelos ou outras evidências no local. Segundo eles, o DNA de Lewis poderia ter sido transferido para o corpo da vítima de forma secundária, ou seja, acidentalmente, sem contato direto. A defesa recebeu uma carta anônima, supostamente de um policial, afirmando que os investigadores, no início da investigação, estavam convencidos de que o agressor poderia ser um homem branco da área de Howard Beach, o que foi discutido em reuniões oficiais. Mesmo assim, logo após, passaram a testar massivamente amostras de homens negros. O advogado de Lewis pediu o adiamento do julgamento para investigar a veracidade das acusações feitas nessa carta anônima. No entanto,
Lewis foi considerado culpado de assassinato e estupro e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Até hoje, ele mantém sua inocência, e seus familiares compartilham dessa convicção, alegando que, após meses de investigação sem sucesso, os policiais decidiram incriminar qualquer pessoa. Mais de 400 pessoas assinaram uma petição para que o caso fosse reaberto e analisado novamente.